irmãos abrirem as Bíblias no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos procuram o texto, nós queremos ainda apresentar uns irmãos que ainda não havíamos apresentado. Está conosco o pastor Silvio, sua esposa, sua família. Gostaria que os irmãos levantassem as mãos para que nós os recebamos. Para nós é uma grande alegria tê-los aqui. Que diremos aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também está conosco a Milena, e da Catedral da Esperança. Está também o Charles ali atrás. Para nós é uma alegria tê-los aqui para juntos adorarmos ao Senhor. São bem-vindos em nome do Senhor. Que diremos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, os versículos 30 ao versículo de número 39. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, os versículos 30 ao versículo de número 39. Amém, meus irmãos? Passo a ler a palavra do Senhor. Me acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz a Bíblia: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Deus abençoe. Tomem os assentos, por favor. Meus irmãos, eu quero ainda dizer ao pastor Gladstone, sua família, os irmãos de Sesimbra que estão aqui, irmão Nélio, sua esposa, que são sempre bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho nesta noite de estar novamente com os irmãos, com o propósito de adorarmos o nome do Senhor nosso Deus, e desta feita participarmos da ceia do Senhor. Para nós é uma alegria, um prazer, uma honra, pois sabemos o valor do que acontecerá dentro de momentos. Portanto, o culto de hoje é um culto que nos leva à reflexão, à meditação, nos faz voltar, meus queridos irmãos, no que diz respeito à lembrança, à morte de nosso Senhor Jesus, em relação ao conhecimento que temos revelado pelas Escrituras sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus em prol de nossas vidas para a nossa salvação. Nós glorificamos a Deus pelo sacrifício de Jesus e, como disse o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 a seguir, todas as vezes que nós nos reunimos para este efeito, nós devemos lembrar a morte do Senhor, e não somente lembrá-la, mas também anunciá-la até que Ele volte para buscar o seu povo e levar para estar com Ele. Vivemos debaixo desta esperança, a volta de Jesus Cristo,
que para nós é uma fonte de motivação, pois sabemos que todos os problemas, ora enfrentados pela igreja de Jesus, esses problemas terão fim, eles são passageiros, eles não perdurarão. Cristo haverá de voltar e buscar sua igreja, e nós, em certo sentido, posso dizer aos irmãos que daremos um adeus final a esta terra, pois nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo afirma-nos isto de uma forma categórica em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, precisamente o versículo 17 e 18, onde ele finaliza dizendo que devemos consolar-nos com estas palavras, ou seja, com esta esperança da volta gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja. Bem sei que os irmãos estão aqui agradecidos a Deus pelo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, perdão dos nossos pecados que Ele nos concedeu. Ó como somos felizes e ó como devemos ser agradecidos ao Senhor nosso Deus, pois Ele fez por nós o que ninguém poderia e nem pode fazer. Ele perdoou-nos dos nossos pecados. Para tanto, o seu precioso sangue foi derramado por Ele mesmo, Ele verteu o seu sangue quando estava pendurado na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Devido aos nossos pecados, Cristo sofreu castigo em nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Paulo afirma isso pelo menos 2 vezes na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e no capítulo 7. Ele diz que nós fomos comprados por um bom preço. Portanto, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Glória ao nome do Senhor. Pedro reitera esta verdade na sua primeira carta, capítulo 1, dizendo que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas aqui desta terra que nós fomos comprados, mas foi com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. Ou seja, foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado para nos purificar dos nossos pecados, cumprindo o que diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 9, 22, que segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Por isto, nosso Senhor Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário, mas Ele perdoou os nossos pecados. Ele não só tapou, mas Ele quitou as nossas dívidas. Ele nos justificou perante o Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui hoje certos, irmãos, que se Jesus voltar para buscar a sua igreja, essas cadeiras deverão ficar vazias. Este templo deverá ficar vazio, pois nós subiremos para estar para sempre com o Senhor. Assim, nesta noite, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite, a minha intenção, meus amados, uma vez fazendo menção da morte de Jesus, a minha intenção nesta noite é considerar algumas coisas, uma vez que nós estamos em um culto de ceia, onde vamos participar do que representa o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de considerar algumas coisas que estão aqui no primeiro livro dos reis de Israel, precisamente no capítulo 18. Trata-se de um fato acontecido que é bem conhecido da igreja do Senhor. Sei que para os irmãos esta leitura ela é conhecida, e quero aproveitar esta oportunidade para pensar um pouco com os irmãos em relação ao sacrifício que Elias apresentou ao Senhor nosso Deus, tendo ele alguns objetivos, e o principal dele era fazer com que o povo voltasse o coração para Deus. O povo estava com o coração distante. Posso dizer aos irmãos que o povo estava com o coração divorciado do coração do Senhor nosso Deus. Para muitos, a aliança que eles tinham estava quebrada. Eles já não desfrutavam de um relacionamento maravilhoso com o Senhor nosso Deus. Quis Deus sempre abençoar o seu povo, e disto Ele nos deu prova pelas páginas das Escrituras. Nós percebemos o quanto Deus cuidara de Israel, o quanto Deus sustentava aquela nação, o quanto Deus era por eles. Jamais Deus falhou com aquele povo. Deus sempre deu vitória ao seu povo, pois
pois Deus é fiel em sua palavra. Eu costumo dizer, Deus não é irresponsável. Deus não nos chama para algo em sua presença e nos deixa só. Se nós permanecermos servindo ao Senhor nosso Deus, Ele continuará conosco, Ele permanecerá em nosso meio, e as suas mãos são poderosas para estabelecer a vitória em favor das nossas vidas. Tendo Deus em favor de nós, quem será contra nós, diz-nos a Bíblia Sagrada. A vitória é certa, a glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mesmo que por vezes nós não tenhamos o entendimento da situação, às vezes, meus amados, nós gostaríamos que as coisas fossem bem claras para nós, e por momentos parece não ser. Todavia, se nós confiarmos no Senhor nosso Deus, nós viveremos melhor. Nós veremos no dia de amanhã o fechamento do propósito de Deus, que é perfeito, porque Deus não falha, porque Deus é fiel, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Israel está em um dos piores contextos da sua história. Esse contexto, meus amados irmãos, é um contexto crítico do ponto de vista espiritual, porque a grande verdade é que os altares que foram erigidos ao Deus Jeová, com quem eles tinham uma aliança, foram substituídos por altares a Baal. Muitos dos altares do Senhor nosso Deus foram quebrados, eles foram substituídos, onde na verdade sacrificavam ao Senhor nosso Deus, já sacrificavam a Baal. Jezabel havia casado, meus queridos irmãos, com Acabe, e Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Nós vamos perceber, meus irmãos, que a influência paterna, ela é muito grande, porque o pai de Acabe também não fora um bom pai. Ele andou nos pecados do seu pai e dos reis anteriores. Dentro da comunidade judaica, o pai tinha 3 coisas a passar para o seu filho. Ele devia passar bom exemplo, bom exemplo, bom exemplo. O exemplo era por demais importante para o conceito dos israelitas, mas lamentavelmente os pais falhavam nesta época, e Acabe continua aquela triste história de reis impiedosos, infiéis ao Senhor nosso Deus, homens sem escrúpulos e que governavam simplesmente para si, quase que pensavam ser em Deus. Esta é a verdade. Mas neste contexto, meus amados irmãos, onde Jezabel parece ser a voz no sentido religioso, a Bíblia nos diz que o profeta Elias, ele apresenta diante de Acabe e diz para Acabe: Acabe, não haverá mais chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que Elias, ele é levado pelo Senhor para a região de Querite, para aquele pequeno ribeiro. Por lá ele permanece, mas são cerca de 3 anos e meio que não chove. Neste período, ribeiros secam, aqueles ribeiros menores, eles foram secando, e a água se tornou escassa, a água era de muita valia. Em consequência da seca, o alimento também já não era mais fácil de adquirir. É neste contexto que Deus tira Elias lá do ribeiro de Querite, onde Deus providenciara para ele pão e carne pela manhã, e ao entardecer, através de um corvo que fornecia ou trazia o alimento para aquele profeta, que por momentos estava no isolamento, mas em inteira comunhão com o Senhor nosso Deus. De lá Deus o leva para Sarepta de Sidom, e ali, meus irmãos, Deus levanta uma mulher. Eu não me pergunte como, porque por vezes não dá para entender. Deus não levanta uma empresária daquela cidade ou daquela região. Deus não levanta quem tem poderes econômicos, mas Deus levanta uma pobre viúva que só tinha em casa um resto de farinha e um bocado de azeite. E Elias encontra com esta mulher que estava pegando 2 cavacos, diz-nos a Bíblia, alguns pedaços de lenha pequeno, e o propósito dela era fazer a última refeição. Depois daquela refeição, ela tinha um entendimento que ela
ela e seu filho morreria. Mas o profeta Elias chega e diz: olha, eu preciso de água para beber. Ela disponibiliza buscar água e o profeta lhe diz: mas eu quero também bolo para comer. Ela diz: meu senhor, eu não tenho em casa nada senão um resto de farinha e um bocado de azeite. Então o profeta diz para ela: olha, assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e nem o azeite da botija. Vai, faz primeiro para mim, traz aqui fora, e depois fazes para ti e para o teu filho. A Bíblia diz que aquela mulher, sem nenhuma delonga, sem nenhuma relutância, ela obedece à palavra do profeta, pois ela compreende que Deus cuidará da sua vida. Ela busca o alimento para o profeta, e enquanto Elias está na casa desta viúva, a Bíblia diz que a farinha não acaba e nem o azeite da botija. Ela come juntamente com seu filho e com o profeta. Neste período, meus irmãos, neste ínterim, enquanto Deus ainda não ordena o profeta para voltar, para encontrar os profetas de Baal, a Bíblia nos diz com muita clareza, meus irmãos, que o filho da viúva, ele vem a falecer. Ela procura o profeta e diz: porventura tu vieste a mim para trazer à tona lembranças e pecados do meu passado? O profeta diz: o que sucedeu? Meu filho está morto. Diz-nos a Bíblia que Elias ora por aquele menino e Deus lhe devolve a vida e ele entrega para aquela mulher. Aquela mulher olha para o profeta no capítulo 17 e versículo 24 e diz: olha, agora sei que tu és homem de Deus e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Elias permanece por mais um tempo. Chega o momento que Deus diz ao profeta Elias: agora vá te apresentar perante Acabe, porque eu vou derramar chuva, vou trazer chuva novamente sobre a terra. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Elias, que fora procurado por todos os reinos, ele fora perseguido, procurado e não encontrado, ele encontra com Obadias, mordomo, homem que na verdade, meus irmãos, possuído por uma fé real, verdadeira, extraordinária, ele sendo morto, a fé dele ainda fala e ainda é operante em nosso tempo. Ele encontra com Elias e Elias diz para ele: olha, vai dizer para Acabe que eu me apresento no Carmelo e ele deve levar os profetas para lá. Então Obadias, que havia escondido 100 profetas do Senhor, sustentados com pão e água, 50 numa caverna, ele devia passar bom exemplo do tido religioso. Em consequência, não levanta quem tem poderes para ti e para o teu filho. Ela come para encontrar-se com os profetas e também com a nação de Israel, que estava desviada. Com exceção, diz Deus, de 7.000 homens que não se dobraram. A expressão genérica diz 7.000 pessoas que não se curvaram e não beijaram a Baal. Então, meus amados, há quem diga serem 3.500 pessoas e 7.000 joelhos. Mas a grande verdade é que se nós chegarmos à Bíblia que nos corresponde ou nos leva mais próximo para o original, a Bíblia é enfática em dizer 7.000 pessoas Deus havia conservado lá em Israel. Os demais, meus irmãos, dentro do reino do norte, eles estavam divididos entre Baal e Deus. Então, a partir de agora, a Bíblia nos diz que Acabe convocando os profetas de Baal e convocando todo Israel para subirem ao Carmelo e estar de frente com o profeta Elias. A Bíblia nos apresenta esse quadro. Elias chega para aquele povo, meus amados irmãos, e diz para eles: olha, se Deus é o Senhor, segue-o, e se Baal é Deus, segue-o. Mas pare com esta coisa de ser indefinidos. Não dá para saber quem que vocês são, porque dentro de Israel ainda havia aquele murmúrio. Mas e as maravilhas que nós ouvimos contar em relação a Deus? E agora é interessante, ele que fez pedra abrir seixos, jorrar água e dar água para o povo em pleno deserto. Agora nós estamos aqui e o céu parece ser de
bronze, não chove, não há água, não há abundância de água e nem tampouco de alimento. Havia mais ou menos esse murmúrio entre o povo do Senhor. Poucos estavam relutantes e diziam: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Poucos pregavam naquela época, dê-me a sua atenção, poucos pregavam naquela época: não é Deus que saiu do lugar, é nós que desviamos. Cadê os altares do Senhor? Na nossa nação tem altares a Baal. Baal entrou e parece mandar aqui dentro, mas alguém estava orando e dizendo: Deus, traz um despertamento para Israel. Deus, opera novamente. Deus, faz o coração deste povo voltar para o Senhor. Deus, este povo precisa sair desse caminho de miséria espiritual, e eles precisam entrar no centro da sua soberana vontade. E Deus vai preparando tudo, vai construindo a história. Deus levanta o profeta Elias, e o profeta Elias chega e olha para todo aquele povo. Parece que vejo, meus irmãos, pelos olhos da fé, o profeta Elias chegando sozinho, no sentido físico é ele, o profeta, o tisbita de Gileade, que vem chegando, meus irmãos. Pela sua roupa dava-se para conhecer o que nós chamamos de o leão dos profetas no Antigo Testamento. Vem ele chegando só, com a mão bendita do Eterno sobre ele, o Senhor dizendo: eu estou com você, Elias, e não há o porquê temer. Jezabel diz mandar, mas quem governa, quem manda todas as coisas sou eu. Bendito seja o Senhor. O profeta Elias chega e diz: eu quero aqui agora 2 bezerros, eu tenho um desafio para fazer, e olha lá, eu vou dar a vocês a oportunidade de fazer primeiro. Vocês devem pegar o bezerro vosso e colocá-lo sobre o altar, e clame ao vosso Deus. E será que quem responder por Deus, quem responder por fogo, perdão, será Deus em Israel. A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo, preste atenção, aqui não foram os profetas de Baal, porque bestas eles não eram. Aqui foi o povo, a congregação, aqueles que já estavam revoltados por serem ludibriados, aqueles que já estavam revoltados porque a mulher gerava, e ao invés deles darem graças a Deus, eles pegavam a criancinha e diziam: Baal, Deus da fertilidade, fez a minha mulher gerar. Eles já estavam revoltados porque na pequena colheita quase não havia, e se porventura tivesse, eles iam apresentá-la a Baal dizendo: obrigado, Baal, porque o Senhor é o Deus da fertilidade. Deus então estava dizendo: a terra não produz, e eu quero ver Baal fazer produzir alguma coisa. Olhe para cá, por favor. Baal pode até fazer com que alguém caminhe um pouco, mas haverá um momento que alguém cansará, e a partir dali, diz a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 a seguir: até o jovem ele se cansa e ele cai, mas os que esperam, mas os que não desfalecem, mas os que não substituem o altar a Jeová, renovarão as suas forças, subirão como águias, com asas, eles subirão, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Por qual razão? Porque Deus renova, porque Deus fortalece, porque Deus encoraja, porque Deus pega lá do monturo, ergue o necessitado para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Aleluia, bendito seja para sempre o Criador dos céus e da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o povo tendo ouvido o profeta Elias, eles respondem: boa é esta palavra, nós queremos exatamente isso. Está travado agora o desafio. Então os profetas de Baal, eles pegaram o seu bezerro, colocaram sobre o altar, sobre a lenha, e eles invocaram seu Deus. Desde pela manhã, chegou ao meio-dia e caminhou para o período da tarde. E enquanto aquela balbúrdia, toda aquela bagunça, aquela coisa sem defesa,
definição, porque a Bíblia diz como lhes era um costume, eles retalhavam seus próprios corpos, o seu sangue já começava a jorrar sobre o altar, e naquele momento Elias então diz para aquele povo, e então Baal não responde, ele não tem voz, porque até agora não ouvimos barulho, nós não ouvimos voz. Quem sabe Baal sendo um Deus, quem sabe ele tenha intentado fazer uma viagem. Clame mais alto, gritem mais alto, talvez ele vos ouvirá. E toda aquela multidão, meus irmãos, já estavam ali, muitos corações já voltando para o Senhor e dizendo, olha, o homem está tranquilo, ele é sabedor que Deus vai respondê-lo. Esses profetas de Baal, eu estou usando o meu português bem pobre, não estão com nada, não vale, essa religião não está valendo uma pratinha furada, nem tampouco uma pitada de sal. Parece que vejo alguém dizendo, quanto tempo eu ignorei as maravilhas do Senhor, que diz o salmista, meus irmãos, que devem ser contadas, devem ser narradas em todas as gerações. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Neste momento, meus irmãos, diz-nos a Bíblia que chega a hora do sacrifício da tarde. Se eu tiver tempo, perceberemos o porquê. Guarde aí, o sacrifício da tarde, meus irmãos, era exatamente a oferta de manjar, e não é por acaso que o profeta Elias deixou estender o horário até a hora do sacrifício da tarde. Mas em primeiro, nós vamos prestar atenção no versículo de número 30, diz-nos a Bíblia assim, meus irmãos, a partir daqui eu falo sobre o tema da mensagem. O tema desta mensagem, se porventura eu posso colocar, é exatamente o seguinte: se restaurarmos o altar, Deus nos responderá. A igreja está me ouvindo nesta noite? Então, por gentileza, amado e amada servos do Senhor, olhem para mim, diga comigo: se restaurarmos o altar, Deus nos responderá. Segunda vez, se restaurarmos o altar, Deus nos responderá. Então, meus amados irmãos, no versículo de número 30 diz a Bíblia: então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. A primeira coisa que eu quero observar com os irmãos, já entrando na mensagem, é exatamente esta. Preste-me atenção, não há hipótese de um despertamento espiritual sem altar em ordem, sem altar restaurado. Não existe qualquer hipótese de haver avivamento, de haver despertamento espiritual, se o altar não estiver em ordem. O nosso Deus, Ele é Deus de ordem e Ele é Deus de decência. Aleluia, bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Quando nós pensamos sobre isto, eu percebo que a igreja da atualidade precisa urgentemente de um despertamento espiritual. Nós precisamos de avivamento, porque uma igreja despertada é aquela igreja que tem prazer em consagrar-se a Deus, é aquela igreja que tem prazer de cultuar ao Senhor nosso Deus. Deixa eu lhe dizer, é aquela igreja que termina o culto aqui, ele vai para casa remoendo as maravilhas do Senhor, ele vai para o trabalho alegre porque Deus operou no culto de ontem, e ele vem para a igreja pedindo ao Senhor: como operaste ontem, opera hoje. Não é aqueles crentes, não é aquela igreja que gostaria que acontecesse qualquer coisa no decorrer da semana para que não houvesse o culto da terça, para que tirasse o culto da quinta, para que não houvesse necessidade de haver o apelo do pastor para a igreja vir orar no sábado. A igreja despertada pode ser que ela própria diga ao pastor: pastor, eis-me aqui para orar, pastor, eis-me aqui para congregar, pastor, eis-me aqui para jejuar, pastor, eis-me aqui para fazer algo para Deus. Eu
quero servir ao Senhor. Nós precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. Não me leve a mal, mas isto é questão de sobrevivência espiritual. Quanto mais passa-se os dias, mais o povo afasta dos templos. Sabia que dentro da história de Israel, quando se estuda Israel, você percebe que a questão do congregar, do amar o templo, do estar na igreja, eu estou comparando aos dias atuais, era a questão, meus amados irmãos, da fé. Media-se a fé do bom israelita exatamente ao cuidado que ele tinha para com a casa do Senhor. Tinham prazer em estar na igreja para adorar. Meus irmãos, eu não conformo com uma geração de crentes que cansaram de congregar. Eu não posso conformar com uma geração de crentes que parece que perdem o ânimo de darem glórias ao Senhor, de adorarem ao Senhor. Eu posso entender o cansaço de cada um, porque a minha matéria também cansa. Eu posso entender a questão da doença física, porque a minha matéria também adoece. Mas o homem interno, ele é renovado. Há um desejo profundo de adorar ao Senhor. Há um desejo profundo de glorificar ao Senhor. Há um desejo profundo, meus amados irmãos, de colocar os joelhos em terra, porque Ele é sabedor que orando Ele, Deus o ouvirá e Deus falará com ele. Quando a gente vai a Deus na oração, não somos só nós que falamos, mas Ele também fala conosco. Aleluia, aleluia, oh glória ao nome bendito e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente precisa lutar ferrenhamente, principalmente nesta Europa secularizada, onde as pessoas estão aprendendo a congregar uma vez por mês. Pode ser que chegará tempo que congreguem uma vez por semana. Eu quero pedir ao Senhor que traga para nós um despertamento espiritual. Se porventura o altar ainda não está em ordem, eis aqui uma oportunidade de restaurarmos o nosso altar. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. O altar restaurado, ele viabiliza a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. É bom que nós entendamos isto. Quando o altar está em ordem, a gente vem lá de casa para a igreja organizado. O marido vem em paz com a esposa, não está num pé de guerra, não é briga, não há dissensão dentro de casa, mas existe harmonia. Há um domingo desses atrás, no dia do culto de mocidade, eu não consegui concluir a mensagem, mas eu preguei sobre harmonia familiar, baseado naquele texto da viúva que precisou do milagre do Senhor e recorreu a Eliseu. O texto é por demais revelador, mas dê-me a sua atenção, por favor. Sabe por quê que o altar por vezes não está em ordem? Porque em casa já não está em ordem. Quem sabe nesta noite haverá mãos que serão colocadas no cálice e pegarão no pão que simboliza o corpo e que simboliza o sangue de Jesus, que foi pendurado e vertido na cruz do Calvário. Abre algo nobre, extraordinário. Quem sabe mãos serão colocadas aqui, mas que estão em desordem dentro de casa. Não combina bem com o marido com a mulher, os pais em pé de guerra com os filhos, e o filho não reconhece a autoridade paternal. É exatamente o que percebe na atualidade. Daí por vezes, meus irmãos, pode-se lutar, pode orar, pode passar horas a fio de oração, mas o altar não está em ordem, não haverá resposta. Mas eu repito nesta noite, se o altar estiver em ordem, se a gente restaurar o altar, se você, mulher, nesta noite começar a fechar essas brechas no altar, se você, marido, servo do Senhor, começar a restaurar o altar lá dentro da sua casa, Deus ouvirá e Deus responderá a sua prece, o seu clamor e a sua oração. Deus
Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Fiel é o Senhor, poderoso é o Senhor para obrar em nosso meio, para fazer atos maravilhosos, para repreender a doença, para dizer à enfermidade: vai embora, para repreender o espírito da morte, para repreender a AIDS, para repreender o câncer, para repreender a diabetes, a doença no sangue, nos rins, na bexiga, no pulmão, no tórax, no coração. Nenhuma destas enfermidades pode desafiar o poder do eterno, do soberano, do Criador dos céus e da terra. Deus conclama, Deus chama, Deus convoca a sua igreja para que nesta noite restauremos o altar, para que nesta noite coloquemos em ordem o altar da nossa vida, e haverá fogo do céu sobre nós. Aleluia, 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 aleluia. Já é tempo, já é hora do altar ser colocado em ordem. Já é hora das coisas emendarem, das veredas serem corrigidas. Já é hora de ser restaurado o altar. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Se nós organizarmos o altar da nossa vida, a família chegará na igreja e estará unida para adorar ao Senhor. A igreja é composta de famílias que vêm para cá para adorarem o nome do Senhor. Todos quantos vierem com este propósito, tendo o altar o altar em ordem, por certo Deus responderá do céu o seu clamor. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Nós estamos no aspecto familiar. Isso transcende, meus irmãos, as quatro paredes da nossa casa e entra para dentro da igreja, onde o nosso relacionamento deve ser um relacionamento harmonioso, deve ser um relacionamento de paz, onde eu devo amar meus irmãos, eu devo respeitar a cada um, eu devo ser amado por eles e devo também ser respeitado por eles. É exatamente o que é proposto para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da nova aliança. Esta perspectiva, ela é bíblica, meus amados irmãos, e ela precisa ser vivida por nós. Não podemos ir à mesa da ceia do Senhor para assentarmos à mesa, participarmos da ceia, se nós não estamos em comunhão com os nossos irmãos. Se porventura nós temos o pensamento nesta noite de que quando terminar o culto eu vou cortar a volta para não pegar na mão do irmão, e se porventura ele me encontrar pelo caminho aí, eu vou só tocar na ponta da mão dele e vou passando de lado, eu não consigo olhar nos olhos dele. Entre mim e ele, entre ele e mim, existe uma barreira de separação, existe um problema entre nós. Isto é altar que não está em ordem e ele precisa ser colocado. Urge o tempo, esta é noite da restauração do altar da sua vida. Deus quer dar-nos nesta noite, para a glória do seu santo nome, mais uma oportunidade para que as nossas vidas de fato sejam abençoadas pelo Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa eu seguir mais um tempo, as horas já estão me mandando parar e eu estou entrando na mensagem. No versículo 30, o profeta Elias está dizendo ao povo: chegai-vos a mim. A primeira observação a fazer é que esta expressão do profeta, chegai-vos a mim, ele está dizendo em outras palavras: chegai-vos a mim e afastai-vos de Baal. Todos aqueles que se chegassem para o lado do profeta, eles estavam dando um testemunho claro, pessoal, público para todos, de que eles desistiram de sua fé em Baal e estavam declarando a sua fé ao Deus Jeová, o Deus de Israel. Elias está dizendo: chegai-vos a mim, afastem-se de Baal. Por qual razão? Porque Baal, sendo o Deus da fertilidade, ele é também o Deus da aceitação. Eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de ajudar-te nesta noite, te esclarecendo que Baal, o Deus da aceitação, não importa você estar aqui agora e dar uns glórias a Deus e levantar as suas mãozinhas e até fechar os olhinhos para orar ao Senhor, e quando sair daqui você viver a sua mesma vida em desordem em relação à vontade do Senhor. Baal não importa com isto. Sabeis por quê? Porque Baal sabe que o nosso Deus é exclusivo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você pertence ao Senhor Deus, ou você não pertence ao Senhor
nosso Deus. Você pode dizer que serve ao Senhor Deus com a sua boca, mas se você não tiver atitudes, se a sua vida não corresponder com os ensinamentos da palavra do Senhor, talvez você esteja enganando a você mesmo. Esse é o pior problema do ser humano, é o ser humano enganar-se a si mesmo. Então Elias está dizendo: chegai-vos a mim e saí do Deus da aceitação, que aceita tudo. Pode estar na igreja na terça e na quinta na lambada, pode estar na igreja no sábado, assistir e ouvir o pregador ensinar e ir para o carnaval, pode ir para a boate, pode ir para o barzinho, pode ir para o jogo de futebol, pode ir lá torcer para esses homens que parecem ser deuses na terra e que de quando em vez, meus amados irmãos, um deles perde o brilho da sua glória terrena. Deus vai dizendo: pode fazer todas essas coisas, contanto que saibam que eu não estou na sua vida, que eu não estou contigo. Baal é o Deus da aceitação, mas o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: sede santos, sede santos, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Baal aceita, mas o Deus Jeová não aceita. Baal aceita, mas o Deus Jeová não aceita. O Deus Jeová não aceita, não aceita, não aceita e não aceita. Ele é Deus, bendito é o Senhor para todo sempre. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Para Baal, você pode colocar roupa de crente e vir para a igreja no domingo à noite. Você pode vestir bonitinha, a sua saia ser organizadinha. Você, homem, pode vir de terno, de gravatinha, tudo organizadinho, tão bem feitado. Mas que coisa aprazível. Mas quando sai daqui, coloca roupa de ímpio, de imoral, de homem que não tem temor a Deus, de mulher que não serve ao Senhor, que não conhece os fundamentos bíblicos da palavra do Senhor nosso Deus. Baal aceita, mas o Deus da Bíblia não aceita. Deus está dizendo: organizem o altar da vossa vida. Se organizarem o altar da vossa vida, eu responderei do céu. Deus tem fogo para mandar. Deus tem fogo para mandar. Deus tem resposta para a tua casa. Deus tem resposta para a tua finança. Deus tem resposta para essa doença. Deus tem resposta para a igreja. É só restaurar o altar. Glória. O Managai, Devassou, Jomenecai, Xaracanda, Lamahai, Labiarai. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Deus é adorado para sempre. Esta é a primeira questão. Afastem-se de Baal e cheguem a mim. Cheguem a mim e afastem-se de Baal, e haverá fogo do céu. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Acheguemo-nos ao Senhor e Ele se chegará a nós. Aleluia, aleluia. Ah, bendito é o Senhor. Eu sei que Deus, por graça e bondade, está trabalhando nesta noite para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome. Altar em ordem, haverá resposta do Senhor para nós. Que pena eu não poder caminhar mais um pouquinho. Mas a primeira coisa é quando o povo decide, porque Deus detesta esse negócio de estar no meio do muro, de você não saber quem Ele é, e nem tampouco quem ela é. Alguém passa lá na rua e olha cá para dentro e diz: é crente, eu não sabia, porque aqui fora não é, mas lá dentro é. Lá dentro canta, lá dentro prega, lá dentro fala igual crente. Porque Pedro, meus amados irmãos, até o linguajar dele parecia com o do Nazareno, com o do Senhor. Mas lá fora chegou até a espraguejar quando alguém apertou: tu és um deles. Ele disse: não, não e não. Preste-me atenção, meu querido irmão. Deus estava dizendo em primeiro lugar: afaste-se de Baal. Quando afastaram, a Bíblia nos diz em segundo lugar, ainda no versículo de número 30, e todo o povo se chegou a ele. Irmãos, olhe comigo com os olhos espirituais. Se você ama a Bíblia, se você ama o lado do Evangelho, percebe o que está acontecendo aqui é simplesmente extraordinário. A Bíblia está dizendo: e todo o povo, aquela cambada dos profetas de Baal, foram ficando sozinhos do canto de lá. E foi saindo 2, 3, 4, 5, 50, 60, 200, 300, 400, 500, 1000. Vai vindo a multidão para o lado do profeta Elias. Eu fico pensando que culto que estava prometendo.
porque Deus estava no céu olhando para o seu servo valoroso, corajoso, homem de fé, homem de fé, homem de coragem, homem de caráter bem firmado, homem de poder, homem de fogo e homem da palavra. Eu costumo dizer, não basta ser da igreja da palavra, tem que ser da igreja do fogo. Também não basta ser da igreja do fogo, tem que ser da igreja da palavra. Essas duas coisas têm que andar juntos para a glória do nome do Senhor, ou juntas para a glória do maravilhoso nome do Senhor. Lá estava o profeta Elias, em nome do Deus Jeová. Deus olhando e contemplando ele lá. Quando o povo todo chega-se a ele, então no versículo 30 a Bíblia diz: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ei, irmãos, que visão do profeta. Ele olhou para o altar. E eu quero dar graças a Deus, porque ainda que em ruínas, lá estava o resto do altar do Senhor. Não pensem os irmãos que Elias ofereceu seu sacrifício em cima do altar que os profetas de Baal estavam oferecendo, que foi não, senhor. A Bíblia está dizendo que ele reparou o altar. O termo está definido. O artigo está definido. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado, que estava esquecido, que há muito não recebia um holocausto, que há muito tempo não havia uma oferta de adoração ao Senhor. O holocausto era uma das 3 ofertas voluntárias, um dos 3 sacrifícios voluntários. Levíticos capítulo 1, capítulo de número 6 e 7 descreve-nos a natureza desses sacrifícios, principalmente esses que fazem parte na categoria do sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. Era algo voluntário, que envolvia a disposição do coração do ofertante. O ofertante não deveria ir para o sacrifício do holocausto se o coração dele não tivesse uma atitude espontânea, voluntária, desejosa por apresentar um holocausto ao Senhor nosso Deus. O holocausto, esse sacrifício deveria respeitar ou obedecer a alguns parâmetros que Deus estabeleceu aos levitas, aos sacerdotes, para que Deus os recebesse, entre os quais eu não tenho tempo de lá chegar, mas ele deveria ser cortado em parte, ele tinha que ser dividido. Deus tinha um propósito na divisão deste holocausto, porque ele representa a entrega voluntária do homem ao Senhor nosso Deus. Para que Deus tenha acesso a toda a nossa vida, nós precisamos estar divididos em cima desse altar do holocausto ao Senhor. Mas deixa eu caminhar só mais 2 minutos, por favor. Eu quero louvar a Deus pela atitude do profeta, que restaura o altar ao Senhor e não o substitui por um novo. Há muitas pessoas que não estão tendo êxito, porque eles estão levantando novas coisas, eles estão criando novas coisas. Ei, restaurar altar ainda funciona. Voltar àquele lugar que houve a quebra, que está os cacos, que está as ruínas, e erguer, levantar, restaurar ainda funciona. Sabe, meus irmãos, nós estamos substituindo muitas coisas. Nós temos necessidade das pessoas dentro do templo. Então o que se faz? Procura subterfúgios, mecanismos puramente humanos para atrair as pessoas. E Deus está dizendo: por favor, restaure o altar. Por favor, moço, moça, homem, mulher, pai de família, mãe, pregador, cantor, servo, serva, restaure o altar. E eu respondo do céu: seu papel é restaurar o altar. Seu dever é restaurar o altar. Seu dever é levantar o que está quebrado. E eu responderei do céu para as vossas vidas. Glória a Deus. Eu fico pensando, meus amados irmãos, o que os homens, os que os pregadores, os pastores estão dispostos a fazer para atrair as pessoas até entrar em discordância com a palavra do Senhor nosso Deus. Criam-se tudo, pecam e depois apresentam a carrada de pessoas como se Deus fosse agradar. Olhe para cá, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo para nós: restauremos o altar das nossas vidas. Nós não precisamos de mecanismos puramente humanos, de esforços puramente humanos. Isto vale, mas com a direção, com a graça e com a bênção do Senhor nosso Deus. Nós estamos num tempo de restauração de altar. Nós estamos num tempo que o altar precisa ser colocado em ordem. E Deus repete: do céu Ele enviará o fogo sobre as nossas vidas, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Eu pergunto a você, se fosse você,
O que é que você faria? Restauraria o altar? Ou você levantaria outro do lado? Interessante, irmãos, porque restaurar o altar era obedecer às ordens específicas. O altar deveria ser do mesmo tamanho, deveria lembrar-se do que é original, e não criar, meus irmãos, algo falso, parecido, que parece, mas não é. Nós temos isto no meio da cristandade na atualidade. Parece, mas na verdade não é. Parece, mas do céu não desce fogo. Existe um fogo que aparece no meio das igrejas só nos dias especiais. Esses fogos são fogos aqui da terra, não são fogos do céu. Só aparece quando traz pregador de fora, quando traz cantor de fora. Só aparece quando traz pessoas de nome ou de renome. Só aparece quando faz um movimento. As pessoas saem da rotina, então logo aparece um fogozinho fajuto, um fogozinho que eu não sei de onde ele vem, e convence algumas pessoas que o negócio está bom, porque faz cosquinha no coração, no ego dele ou dela. E Deus está dizendo: restaure o altar. Restauração nunca foi fácil, irmãos. Eu trabalhei em construção civil há alguns anos, e uma coisa que eu aprendi, que restaurar não é muito bom. Por vezes é melhor a gente derrubar tudo e fazer de novo. Por vezes, sabe o que é melhor? A gente começar uma nova construção do que restaurar ela. Você tem que ir nas bases. Você tem que fortalecer as bases. Se você vai fazer uma restauração por dentro de uma casa, o que dá de poeira, o que você sente de mofo, de incomodação, o que você sente de inconforto ou de desconforto, por vezes a restauração promove isso na gente. A gente sente cansaço, parece que é uma poeira que nos afadiga, parece que é um cansaço extraordinário, mas Deus está dizendo: é o caminho certo. Restaure, restaure, restaure o altar da oração, restaure o altar da comunhão com Deus, restaure o altar do devocional ao Senhor, restaure o altar da meditação na Bíblia, restaure o altar da santificação. A questão é nós restaurarmos o altar, não é inventarmos coisa. Criou-se uma nova modalidade de ser crente, criou uma nova modalidade de igreja. A igreja é um projeto divino, ela precisa corresponder com os parâmetros da palavra de nosso Senhor Jesus. Preocupa-nos muito, irmãos, o que Paulo disse para os irmãos, aos anciãos de Éfeso, capítulo 17 de Atos. Ele está dizendo no versículo 28, se não estou equivocado, que a igreja, ela foi comprada com sangue do próprio Deus, na pessoa do Filho. O Senhor Jesus Cristo foi o sangue de Deus que foi derramado quando Ele estava naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Igreja, meus amados, não é lugar de entretenimento, não é parque de diversão, não é lugar da gente colocar a conversa em dia, não é lugar da gente olhar para quem está atrás e ficar conversando, principalmente na hora da mensagem que Deus está falando com a igreja. Igreja é lugar de trabalhar caráter, igreja é lugar de decidir eternidade, igreja é lugar de lavar a nossa alma, igreja é lugar de enveredarmos, igreja é lugar de Deus sarar-nos. Oh glória! Oh bendito é o Senhor! Ah, mas eu sei que Deus nesta noite fará obras para a glória do seu nome. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Nós precisamos observar o que diz-nos a Bíblia, o que diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ter que parar, não dá mais tempo. Mas de forma que a gente saiba que restauração não é fácil, dá trabalho, mas também não adianta você insistir. Olhe para cá, por favor, vou ter que parar aqui. Também não adianta você insistir em cima de altar quebrado. Ó, tem fogo não. Ó, seu lar vai continuar nesse problema. Ó, sua família, organiza não. Ó, a vida financeira também não apruma não. Você está me entendendo, meu irmão e minha irmã? Sabe o que é o negócio? Restaurar o altar. A questão é a restauração do altar. Então Deus ouvirá do céu. Então Deus responderá. Algumas pessoas insistem, irmãos, em orar quando o altar está quebrado. Eles estão insistindo em cima de altar quebrado. Não vai adiantar. Não adianta. Ó, sabe quantos segundos que Elias orou, segundo os estudiosos? 38 segundos. 38 segundos.
E Deus mandou um fogo que não era da terra. Infelizmente eu não consigo chegar onde queria e gostaria, porque está ardendo aqui, ó. Gostoso, maravilhoso, o negócio é bom. Arde na alma. O holocausto estava encharcado de água. A lenha, ele falou, derrama sobre o holocausto e a lenha. É para molhar a lenha. Por quê? Para que todos saibam que fogo da terra não pega em lenha e holocausto molhado. Lenha estava encharcada. Fogo da terra no lambe água que estava no rego. 12 cântaros de água. Não insista em cima de altar que está quebrado. Renove nesta noite a aliança. Restaure o altar da sua vida. E você verá que o Deus do céu responde à sua oração. Você está cansado, não está? Eu estou pregando para uma igreja que eu pastoreio. Estou certo de que o Espírito de Deus está falando com a gente. Já cansou de lutar? Você não já falou assim, eu vou entregar, vou deixar agora a corda correr bamba, vou deixar aí do jeito que for, eu já cansei. Eu vim fazendo a minha parte. Sabe que você está precisando restaurar o seu altar? Mulher, juntamente com o seu marido. Casa, restaurar o altar. E você verá que o negócio vai ser mais fácil. Elias orou com o altar em ordem. 38 segundos, segundo os estudiosos. Pediu ao Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas, não é invenção da minha cabeça, estou seguindo a ordem do Senhor, e que eles agora, Senhor, voltem o coração para ti. Parece que Elias está falando que é o coração de Deus, não, Senhor, é o coração do povo para Deus. É aí por causa disso que havia aquele rego recebendo a água. Irmão, pense comigo, a água era escassa naquela época, é o nosso tempo. A água cristalina, palavra de Deus pura, genuína, sem rodeio, sem mistura, palavra do céu, que a gente precisa, não é palavra informada, é palavra revelada na Bíblia. Você está entendendo, servo e serva do Senhor? Seminários preparam a gente na informação, mas revelação só vem de Deus. Revelação só vem do céu. É algo extraordinário. É o que Deus dá, que Deus confia ao homem, ao ser mortal. Cava esse rego aí, enche ele de água. Diz que era de 2 medidas de semente. Há quem diga que não poderia ser, porque era muita coisa. Que a expressão aqui só para indicar o quanto de água desceu ali dentro. E é interessante que aquele rego, ele tem uma aplicação. Ele afastava o povo do altar de Baal. Limite, Deus sempre estabelece limite. Que pena, eu não posso caminhar. A água, a abundância, o rego, o coração do povo. Água no coração. Depois que a água estava no coração, Elias está falando, pode deixar derramar os 12 cantos de água aí, que daqui a pouco eu vou subir no monte ali, ó. Eu vou colocar os joelhos no meio, eu vou colocar o meu rosto no meio dos meus joelhos, e eu vou fazer novamente uma oração a Deus, vocês vão ver. Vai ficar tudo negro por cima aqui, ó. O céu vai enegrecer. Esses ribeirinhos que secou tudo aí vão encher de água novamente. Deus vai mandar água novamente. Quando há avivamento, aí a palavra começa a fluir. Você está entendendo? Ela é mais abundante. Interessante, no cair da tarde, o profeta Elias diz a Bíblia, oferecendo-se oferta de manjares. Oferta de manjares era farinha fina. É outra oferta de louvor e adoração, farinha fina, azeite, incenso. Representa a santidade de Cristo e a santificação das nossas vidas. E é interessante que a oferta de manjares, ela era oferecida no cair da tarde, no início da noite. Isso tem uma aplicação para mim e para você. Exatamente depois da oferta de manjares que foi oferecida. Se os irmãos olharem o versículo 33, 36, diz que foi oferecida. Após isso ele oferece o holocausto. A oferta de manjar, preste-me atenção. Santificação. E a oferta de holocausto, entrega. Não adianta se entregar a Deus sem santificação. Essa palavra ainda soa gostoso no seu ouvido? Ainda é aprazível para você? Ou essa palavra está incomodando uma meia dúzia de crentes nos nossos dias? Ou nós ainda temos aquela mentalidade, falar sobre santificação desvia muita gente.
que tem desviado as pessoas é o pecado, é a impiedade, é a imoralidade, é a carnalidade, é o sistema vil deste mundo. Mas santidade está aproximando pessoas do Senhor nosso Deus. Eu vou ter que parar, se coloque de pé. Então Elias faz uma oração, responde, Senhor. E a Bíblia diz que Deus derramou fogo do céu, consumiu o holocausto. Sabe o que a Bíblia diz? Que queimou as 12 pedras que estavam ao redor do altar. Interessante, porque essa pedra na tipologia, ela representava as 12 tribos de Israel. E hoje, para a igreja neotestamentária, ela representa a sua vida sobre o altar. Caiu fogo sobre a pedra, o fogo cairá sobre a sua vida se o seu altar estiver em ordem. O fogo cairá sobre as nossas vidas se o altar estiver em ordem. Eu vou orar ao Senhor nosso Deus. Aí onde você está, você pode pedir ao Senhor nosso Deus que te ajude a essa tomada de posição na presença do Senhor para a restauração do altar. Mas em o nome de Jesus, deseja a minha alma que ao saíres daqui, você saia com o mesmo propósito, com o altar em ordem na presença do Senhor Jesus. Os irmãos já vão organizar a ceia do Senhor e eu faço uma oração rapidamente com os irmãos. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero dar-te graças nesta noite, por esta oportunidade dada a mim para falar mais uma vez a tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida, meu Senhor. Ajuda-me a cada momento, fortalece-me, renova-me, cobre-me com sangue precioso que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário para me remir dos pecados. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar-te a tua igreja, o teu povo, que estão reunidos aqui neste santuário, para receberem o que o Senhor tem para eles. Dentro de instantes participaremos da ceia do Senhor, mas te louvo, ó Pai, pela palavra que foi ministrada nesta noite. Nesta oração eu te peço que ajude a cada um de nós, que altares aqui sejam colocados em ordem, que alianças, ó Deus, sejam restauradas, que vidas, ó Senhor, estejam entrando no centro da tua vontade. Eu te peço nesta hora, meu Senhor, em nome de Jesus, faz com que haja temor dentro de cada um de nós, para que melhor sirvamos ao Senhor e à tua obra. Sei, meu Deus, que o Senhor tem um propósito com o teu povo, para tanto faz-se necessário de que nossas vidas correspondam com a tua vontade, e o teu Espírito opera em nós, para que tenhamos a força necessária, para que tenhamos, ó Deus, êxito, para estarmos a cada dia em comunhão com o Senhor. Ajuda esta igreja, ajuda este povo, ajuda cada pessoa que está neste santuário, fortalece as mãos que estão cansadas, toma na tua mão, Senhor, a prece, o clamor do teu povo nesta noite, e responde-nos segundo a tua misericórdia, mediante o posicionamento de cada vida, mediante, ó Deus querido, a restauração dos altares. Eu peço ao Senhor a resposta das orações, eu peço a ti a intervenção divina, eu peço ao Senhor, meu Deus, que acenda o fogo novamente nesses altares, para que nós vivamos uma vida, Senhor, avivada, despertada para a glória do teu nome, que é sobre todo nome, pois a noite se aproxima, período é difícil, meu Senhor, somente debaixo das tuas mãos nós temos condição de prosseguir. Então, ó Pai, em o nome de Jesus, ajuda o teu povo aqui neste lugar, dá vitória, Senhor, aos teus servos, e faz os teus filhos vencer, segundo a disposição de cada um, para entrar no centro da tua vontade. Assim eu oro te pedindo, ó Deus amado, e agradecendo, no nome bendito e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.